Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Vamos falar de prevenção? Vamos. Vamos falar de tratamento? Vamos. Vamos falar de outras? Vamos, claro, sim. Aqui eu tenho uma fisioterapeuta que nós vamos falar sobre isso. Dentro da fisioterapia, se previne, se trata, se traz muitas situações. E quem vai falar? Ela coordena o curso da UBRA. É, sim, professora também. É a Jéssica Franco da Lenogari, minha conterrânea de Santiago. Seja muito bem-vinda ao programa Fala Doctor. E tu estás aqui porque Doctor é tu. Né? E o público quer saber muito a respeito disso, porque a fisioterapia, eu digo assim, ó, que é uma das profissões da área da saúde que mais se transforma, que traz especialidades, subespecialidades, que está tendo um conhecimento muito grande. E que há décadas atrás, a fisioterapia não era tão vista. Hoje ela é uma das mais vistas dentro da área da saúde. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Douglas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui hoje falando sobre a importância da atuação fisioterapêutica frente à promoção, à prevenção e à recuperação da saúde. Porque o que acontece, né, Douglas? Por muitos anos, a profissão da fisioterapia, o profissional fisioterapeuta, ele foi visto como um profissional que atua na recuperação da saúde, né, na reabilitação dos pacientes. Isso é verdade, isso é maravilhoso, é uma atuação importantíssima. Mas a gente não para ali. É muito importante também a gente prevenir, a gente promover a saúde dos nossos pacientes. Porque o que acontece? O que é a saúde, né, Douglas? A gente, antigamente, tinha um conceito onde a saúde era apenas a ausência de doença. Hoje nós já vemos um modelo biopsicossocial, onde nós observamos o ser humano como um todo, nas suas diversidades, nas suas particularidades. Sabemos que o ser humano, ele é um universo dentro de si. E respeitar, pontuar todas essas características é muito importante. Nesse contexto, a gente vê a importância dos fatores ambientais, sociais, emocionais, comportamentais, que vão estar afetando também na saúde desse nosso paciente, né? Entre esses fatores, a gente observa, por exemplo, fatores comportamentais como a imobilidade, o sedentarismo e o quanto isso está vinculado, atrelado a patologias diversas, como desenvolver dislipidemias, hipertensão arterial, doenças cardiorrespiratórias, diabetes mellitus, né? Então, quando eu entro, por exemplo, com uma terapêutica, como um fisioterapeuta, para a promoção da saúde, onde eu trabalho a questão da própria atividade física, eu consigo estar prevenindo os agravos em saúde dessas patologias, entre tantas outras, né? Então esse é um olhar e é um cuidado que a gente precisa divulgar e falar. E aliás, dentro da promoção, a gente fala também da educação em saúde, que é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Fato, né? Isso mesmo. Que é quando os profissionais se reúnem e falam sobre métodos para a gente conseguir ter maior qualidade de vida, né? Para o bem-estar dos nossos pacientes como um todo. É fato. E a fisioterapia está aí para isso. Exato, a fisioterapia está aí para isso. E nesse caso, por exemplo, que a gente estava falando da imobilidade, do sedentarismo, quando eu entro com um programa, né, de exercícios para mobilidade, para manutenção da questão cardiorrespiratória, tudo isso possibilita que diversos grupos consigam se beneficiar. Vamos pegar alguns exemplos, Douglas. Quando eu falo em fisioterapia preventiva, né? Eu posso estar falando, por exemplo, da fisioterapia na saúde do idoso, da gerontologia, que é uma das áreas da fisioterapia. O processo de envelhecimento, ele é natural, ele é endógeno do ser humano. Todos nós vamos passar por isso, né? E que bom, né? Se a gente está envelhecendo é porque a gente está vivo, que nem eu brinco com os meus alunos. Fato. Isso é maravilhoso. Mas é claro que a gente tem estratégias para ter um envelhecimento mais saudável, com mais qualidade de vida, e tudo isso permeia a interdisciplinariedade dos profissionais da saúde. Esse conjunto de profissionais que juntos estão abordando e cuidando da saúde do paciente é indispensável, e o profissional fisioterapeuta pode programar programas com exercícios, com manutenção dessa função cardiorrespiratória, prevenindo agravos na saúde dessa população idosa.
Um outro exemplo, vamos para uma outra área. Vamos falar de fisioterapia na saúde do trabalhador, né? O que é muito interessante, tanto para aquele trabalhador, que é o nosso paciente, quanto para a empresa que está com o servidor, né? Porque quando eu atuo com esse público, eu consigo, além de tratar, prevenir lesões decorrentes do trabalho, né? Doenças ocupacionais do trabalho. E isso é melhor para a qualidade de vida e manutenção da saúde do meu trabalhador, mas é melhor também para a empresa. Porque se esse trabalhador se lesionar, se machucar, o que acontece? Vai ter que se afastar. Então, muito melhor eu manter ele no efetivo exercício, né? E com saúde. Vamos pegar um outro exemplo diferente. Fisioterapia no esporte. Também indispensável que a gente mantenha esse jogador, vamos pegar qualquer exemplo, um jogador de futebol, né? A gente sabe que o risco e os níveis de lesões são muito altos. Então, no momento que eu faço um programa de reabilitação com fortalecimento cinético funcional para aquele jogador, eu consigo estar prevenindo também lesões. Então, quando a gente fala de fisioterapia na prevenção, a gente está englobando diferentes áreas da fisioterapia, tantas são elas, né, Douglas? Isso é fato. E para todas elas eu posso estar voltando esse meu olhar. Viu só? Que espetáculo, hein? Prevenção, e agora vamos para uma outra parte, que é a situação da fisioterapia no controle de doenças. Perfeito. Porque tu falaste ali da parte cardiovascular, né? Pulmonar também. E vocês fazem muito isso. Sim, com certeza. Douglas, e sabe uma coisa que eu acho muito interessante agora com a tua fala? Eu sou docente e coordenadora do curso de fisioterapia da UBRA, né? Também trabalho na assistência hospitalar. E eu noto especialmente, tanto com os pacientes quanto os alunos, quando nos procuram, eles ainda desconhecem a ampla gama de atuação do profissional fisioterapeuta. Conhece alguma área em específico, não todas as áreas de atuação, né? A gente tem, por exemplo, que nem tu falaste, a fisioterapia cardiorrespiratória, fisioterapia neurofuncional, em gerontologia, dermatofuncional, enfim, uma gama que o profissional pode estar atuando. Pélvica, fisioterapia na saúde da mulher, importantíssima também. E está em alta. E está em alta e precisa desse cuidado, né, com a saúde da mulher. E uma dessas áreas que nem tu comentaste é a questão da reabilitação em fisioterapia cardiorrespiratória. E isso é um dos principais fatores para a manutenção da qualidade de vida desses nossos pacientes, porque a gente sabe que tudo permeia a nossa função cardiorrespiratória, né? E o profissional, ele reabilita nesse sentido, mas ele também consegue traçar um cronograma para prevenção dos agravos em saúde nesse sentido. E sabe, outro ponto que eu acho muito interessante, Douglas, é a influência disso tudo na questão emocional do paciente. Porque nós falamos o quanto é importante nós olharmos para o paciente como um todo, né? E a questão psíquica e emocional dele também é importantíssima. A gente já tem diversos estudos que demonstram que a atividade física, ela está diretamente ligada com a qualidade de vida, com o bem-estar desses pacientes, porque ela promove uma liberação de endorfinas, que são neurotransmissores responsáveis pela sensação do bem-estar, e também diminui o cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse. Então, a partir dessa atividade física, eu vou ter uma melhora no sono, eu vou ter uma diminuição do estresse, eu vou ter uma melhor sensação de bem-estar. Isso tudo culmina numa saúde mais ampla, que é essa que a gente deseja para os nossos pacientes. Não apenas a ausência da doença em si, mas a qualidade de vida. Vamos somar a dieta alimentar e também tomar água. Perfeito, hidratação. Vamos dar um plus. Olha só, quando vai no hospital ou num centro de atendimento, o que é feito antes? Pressão, temperatura, oxigenação, né? E tem que estar regular. Claro. Mas as pessoas, elas entram num 16 por 10, num 25 por 11, né? Que parece que aquilo é normal e não é. Não é. Então, o que a gente qual é o nosso papel? Além de prevenir, é tratar de uma forma multidisciplinar.
Entra a medicina, entra a físio, entra o educador físico, entra todos nós, né? E que a gente tem que colocar na cabeça que a regra é chegar dentro dos valores que nós já temos como sendo uma média, o 12/8, uma oxigenação acima de 95, né? Uma temperatura abaixo de 37, 36, 35 e pouco. Esse é o padrão, né? É a padronização. Se está alterado, é porque algo tem. Se está com febre, é porque algo tem. Então nós temos que sair disto, né? Daquela situação assim que eu não estou bem. Se eu não estou bem, vamos ajudar, né? E buscar essa ajuda, e buscar essa ajuda. Outra situação também. O envelhecimento está deseducando a respiração. Tu pode ver que as pessoas estão respirando. Quando chegam lá na terceira idade, já não sabem mais respirar. E respirar salva vidas. Vamos bem assim. Às vezes uma ansiedade. Saber respirar, né? Exato, saber respirar diminui a ansiedade. Não entra naquela confusão mental. Perfeito, Douglas. E esse saber respirar, ele não vem junto conosco, a gente aprende. A gente aprende qual é a forma correta de respirar. A gente trabalha o nosso sistema respiratório também. E a gente trabalha as musculaturas do sistema respiratório. Porque para essa expansão, essa dinâmica da minha caixa torácica, no inspirar, para depois eu soltar e expirar, isso aí envolve musculatura e a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar educando. E adivinha que conexão que isso está fazendo? Aqui, com o meu sistema nervoso central, né? Que também ajuda a acalmar, que nem tu falaste, Douglas. E o que eu acho mais interessante também é dessa questão do paciente se observar, ele conseguir buscar ajuda, porque a prevenção ela chega, né, a partir do momento que nós profissionais debatemos, mostramos, trazemos a questão em pauta da educação em saúde, da interdisciplinariedade, mas também nós precisamos conscientizar essa população que ela precisa constantemente estar se observando e buscando auxílio profissional, não apenas quando eu já tenho um agravo de saúde, né, que nem eu te falei, Douglas, eu também atuo na assistência hospitalar. O que acontece quando o paciente chega pra gente na assistência hospitalar? Qual é o nosso objetivo? Melhora do paciente? Melhora. Claro. E a melhora o mais rápido possível. Por quê? Porque quanto mais tempo esse meu paciente fica lá na assistência hospitalar, maior o risco de contaminação, maior o risco de agravos, né? Então, pro paciente, pro familiar do paciente, é interessante que ele tenha uma alta o mais breve possível. Isso também é interessante para a sociedade, para o sistema de saúde, porque se eu consigo restabelecer a saúde desse paciente, ele tem a alta, eu tenho um leito vago para um outro paciente que está grave e está precisando. Então favorece essa dinâmica. E olha que interessante se isso eu conseguisse evitar lá na atenção básica primária, né? Esse paciente chegasse até mim, eu consigo prestar um atendimento com essa equipe multidisciplinar, com a fisioterapia, e eu já evito esse agravo. E aí ele nem precisa chegar até o hospital. Exatamente, né? Viu só? Respira aí, ó. E solta pela boca, que daqui a pouquinho nós estamos chegando, viu? O segundo bloco tá bem aí? Vai ter o segundo bloco, hein? Aguarda, não sai da frente da telinha. Até daqui a pouco.
Beleza. Ei, e aí? Aprendeu? Não aprendeu? Ó, inspira. Segura, segura. Agora. Viu que legal? Inspira. Faz com as mãozinhas, pode fazer. E depois, ó. Legal, né? Então eu vou deixar para a fisioterapeuta aqui. Obrigada, Douglas. Então, nós estávamos comentando sobre a importância da promoção, da prevenção em saúde, né? Falamos da educação em saúde, o quanto ela é importante, mas não vamos nos esquecer do outro papel, que é a da reabilitação, que é quando esse paciente, então, chega para nós e a gente precisa traçar um cronograma para reabilitação cinético-funcional, cardiorrespiratória, fisioterapia pélvica, seja qual for a gama que esse paciente está precisando nesse momento. Para isso é muito importante nós estarmos alinhados com a equipe multidisciplinar, observarmos as necessidades específicas daquele paciente. Porque a gente vai analisar aquele quadro clínico e a gente vai traçar estratégias para chegarmos à recuperação. E olha que interessante, quando a gente traça essas estratégias, a gente também sabe qual é o curso, a progressão da doença. A gente já consegue prever lá na frente como que eu também posso estar prevenindo futuros agravos, para que eles já não venham a acontecer. Lembrando que a gente está falando sobre as diferentes áreas de atuação da fisioterapia. Para todas elas eu vou ter um olhar específico, mas eu nunca vou deixar de pensar tanto na promoção, na prevenção, mas na recuperação desse paciente. Que é importantíssimo, importantíssimo. E mais importante ainda a gente conscientizar. Exato, a conscientização em saúde, né? Esse falar abertamente sobre saúde. Nós promovemos isso. Nós promovemos isso e precisamos que a população promova isso, né? Que seja desmistificado aquele medo de ir procurar um auxílio do profissional de saúde. Eu não posso só me observar quando eu estou com um agravo, eu tenho que me observar na minha qualidade de vida. E sabe o que eu vejo também hoje em dia, Douglas? As pessoas têm esse pouco costume, né, de procurar o auxílio, mas também porque elas estão sobrecarregadas, elas estão atribuladas com uma rotina de vida que vem atropelando tudo, né? Os estudos, o trabalho, a família, a gente tem que se desdobrar em quantos personagens, em quantos papéis, para a gente conseguir dar conta de tudo que nos envolve, né? E nesse meio tempo, por vezes, quem fica um pouquinho de lado é a nossa própria saúde. Que nem tu falaste da alimentação, né? Muitas vezes as pessoas elas comem o que dá tempo. Exato. Ou o que tem na frente. Isso. Né? Em conta dessa rotina. Mas a gente não percebe que se a gente não buscar a nossa saúde agora, a gente vai perder, a gente vai ter que correr atrás dela depois. Né? Então esse tempo que eu poderia estar investindo na manutenção do meu bem-estar, da minha qualidade de vida, eu vou ter que investir depois obrigatoriamente quando eu perder eles, né? Que daí é na recuperação. Jéssica, locomoção, força e cardiopulmonar. Tá? Exato. Locomoção, com vocês, o educador físico, a força. A força precisa de vocês e precisa da nutrição. Né? E cardiorrespiratório, aí entra vocês, entra os médicos, entra outros e assim por diante. Né? Então é um trabalho conjunto, mas esse trabalho conjunto em cima de uma pessoa, se ela se alertar e se ela prevenir mais, menos vai se precisar disso. Perfeito. Apenas um acompanhamento. E é o que a gente luta é mais pela prevenção, porque o corpo ele é feito para movimentar. Exato. O corpo é feito para gastar energia. E dentro disso, as prioridades hoje estão se invertendo. Se invertendo. Estão colocando, parece que no futuro, uma cadeira de roda do que alguém em pé, caminhando e correndo. O tempo não se corre, se caminha. Perfeito, Douglas. No exercício físico se corre, mas também se caminha. Que é fisiológico. Exato. Bem como tu falaste. É fisiológico. É necessário. O corpo humano ele foi feito para se manter em movimento. Quando eu tiro o movimento do corpo humano, ele vai adoecer. Exato. Então eu preciso dessa manutenção. E veja bem, tudo isso também repercute na questão emocional da nossa população. Total. Que hoje
eu observo que a frequência de pacientes que estão chegando com também distúrbios psíquico-emocionais está muito grande. E um grande aliado para isso é justamente esses cuidados do dia a dia, né? O quanto é importante. E até porque quando eu mantenho o movimento, eu mantenho a funcionalidade e a independência do meu paciente. Eu preciso disso para as minhas atividades de vida diária, né? Coisas muito simples, Douglas, e o cérebro pra gente. adora Estímulo novo. Porque entra neurotransmissores, entra os hormônios, né? Exato. Que nós somos regulados por eles. E o movimento do corpo que regula também. Exato. E veja bem, não é difícil nós traçarmos estratégias para ter uma melhor qualidade de vida, com coisas muito simples. A qualidade do nosso sono, por exemplo. Quem que cuida do sono hoje em dia? O pessoal já não dorme? Né? Não dorme porque tem que trabalhar, tem suas funções, mas se eu não dormir, a minha produtividade vai diminuir, porque eu não vou ter o mesmo desempenho do meu raciocínio lógico. Isso é fato, né? Isso é verdade. É fato. E não só isso, o sono é uma questão muito negligenciada hoje. E é uma questão muito importante até para recuperação fisiológica do meu organismo, o sono, concretização da minha memória, entre outros fatores. Mas que nem nós citamos a questão da atividade física, a questão da ingesta hídrica, a questão da alimentação, a questão do convívio social, que é outro fato muito negligenciado hoje. E nós já temos diversas evidências do quanto isso tem potencial na manutenção da qualidade de vida das pessoas. Você tem uma rede de apoio para as diferentes situações da sua vida, você ter aquele momento para o convívio cara a cara, né, Douglas? A gente convive muito com as redes sociais, elas são importantíssimas, não nego a importância delas, mas aquele momento frente a frente com os seus, que nem a gente diz, né, com os seus amigos, com os seus familiares, isso é muito importante para a manutenção do equilíbrio, porque tudo na vida é equilíbrio, né, Douglas? Concordo. Nem de mais, nem de menos, nós precisamos encontrar um termo de equilíbrio. Fato, exatamente. Viu só? Eu não trago qualquer um. Eu trago gente que sabe o que fala, né? E além do mais, todos que estão aqui estão para ajudar. Com certeza. E principalmente na vida, porque isso é vida. Né? Quando a gente coloca todas essas situações e quando a gente vê uma pessoa, até mesmo uma pessoa mais idosa correndo, né? Eu admiro. Porque nessa etapa da vida, muitas vezes é para ir parando, né? Não, pessoas maratonando. Natações, né? A natação ela é excelente, principalmente para a estrutura de articulações, né? Tem meios. E esse trabalho não começou lá, quando ele já estava idoso, começou antes. Claro. A gente tem que se preparar para esse envelhecimento, né? A saúde do amanhã eu estou fazendo no hoje. É como eu estou me portando no hoje, no cuidado para mim mesmo. Então já fica esse convite também, né, Douglas? Que a gente, claro, sempre a gente tem que ter essa empatia com o outro, olhar para o outro, mas também olhar para nós. Né? Eu só consigo cuidar do outro quando eu cuido de mim. Como que você está cuidando da sua saúde hoje, né? Exatamente, na roda da vida e na roda da saúde, né? Exato. Faça aquela avaliação de 1 a 10, como que está a tua vida e como que está a tua roda da saúde, né? Como que está o teu lado pessoal, o teu lado profissional, o teu lado de relacionamento amoroso, né? O social, o espiritual. Exato. A saúde, como vai o teu intestino, como vai o teu físico, como vai também a tua alimentação, a água, né? Façam uma reflexão sobre isso, façam uma autoavaliação. As pessoas hoje não mais se autoavaliam. E né? não tiram um tempo para si mesmas. Exato, né? Isso mesmo. Porque parece contraditório você parar em meio a uma agenda tão atribulada. Mas é o contrário. É quando eu faço essas pausas que eu consigo balancear, equilibrar e assim cuidar da minha saúde. Isso é prevenção. Né? Isso é a promoção da saúde da população como um todo. Exatamente. Outra situação também é saber dividir o tempo. Nós temos 24 horas. Deixa 8 horas para o sono. Dormiu 6 é bom, dormiu 7 muito bom, dormiu 8 é ótimo. Exato. E aí depois deixa as outras 8 horas para trabalho. Normal, 8 horas. E deixa as outras 8 para social, família, hobby, né? Atividades ou exercícios físicos. Tem como fazer isso.
Mas é claro, é o bendito dinheiro. Tem que ganhar mais dinheiro, porque tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, e é isso aí que a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Tudo para ganhar o dinheiro, depois Tudo. vai usar todo o dinheiro para recuperar a saúde. É isso mesmo. E existem estratégias de gerenciamento de tempo que ajudam as pessoas. E o mais curioso, que é elementar, que dentre essas estratégias está justamente as pausas e a inserção do tempo de qualidade com aqueles que amamos, do cuidado com o exercício físico, com a alimentação, com o sono, essas questões tão básicas que a gente trouxe. Maravilha. Gente, tá no final da entrevista, mas não se preocupe que ela vai deixar a mensagem final. Então, pessoal, aqui fica o convite, né, para nós conseguirmos voltar o nosso olhar não apenas ao tratamento, não deixar agravar, vamos prevenir em saúde. Então esse convite é para você, que possa ter um olhar para si mesmo, prestar atenção no seu autocuidado e sempre que precisar buscar o auxílio dos profissionais da saúde, os fisioterapeutas, os médicos, os dentistas, os enfermeiros, os tecnólogos, todos possuem um papel fundamental e estão aqui para auxiliar. Né? Então, esse cuidado, ele permeia toda essa esfera multiprofissional, mas também permeia você. A gente também tem responsabilidade sobre a condução da nossa saúde. Então, fica aqui esse convite para todos. Maravilha, e eu assino embaixo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma vez convidada, sempre convidada. Temos mais tema em podcast, tem mais situações, ideias nossas que nós vamos estar trazendo aqui para o Fala Doctor. E a você, vai lá, compartilha, pedem para seguir o Fala Doctor. Vocês acham que o Fala Doctor só está no Facebook e no Instagram? O Fala Doctor também está no YouTube. E é lá que tem todas, e as outras na fila, as entrevistas. Exatamente. Então, não encontrou? Não tem como, porque está ali no Facebook, vai lá na TV Santa Maria, vai lá no Instagram TV Santa Maria ou no Facebook, está ali as entrevistas. Agora, quer ir direto? Vai lá no YouTube e coloca assim, ó, playlist Fala Doctor, Dr. Douglas Lopes. Pronto, vai ter um monte de entrevista lá, certinho? Muito obrigado e uma noite abençoada para você. Até a próxima.